escuta? Tá certo, tá ótimo. Sempre peço para você gravar depois da frequência, tá? Sempre melhor. Bom, então, planificação da economia brasileira é a mesma coisa que planejamento da economia brasileira, né? Planificação e planejamento significam a mesma coisa. O que é complicado na palavra planejamento, né? Talvez não diria nem exatamente complicado, mas quais as consequências, né, da palavra planejamento para o entendimento do assunto? Primeiro, é preciso que todos vocês saibam, né, que planejamento é uma forma de funcionamento dos estados que tem influência socialista ou nacional desenvolvimentista. Quando os estados, né, falo no caso de países, né, que têm governos socialistas ou nacional desenvolvimentistas, o modo desses governos atuarem sobre a economia é através do planejamento da economia ou da planificação da economia, né, dá no mesmo. Bom, qual é a outra alternativa? Qual é a outra forma de interferir na economia, né, fazer a economia ficar maior, né, a economia nacional ficar maior, ficar mais poderosa, gerar mais riqueza, que não seja através da planificação ou do planejamento. A outra forma é quando se tem governos liberais, né? Quando se tem governos liberais, a forma que eles acreditam, né, que é possível promover o crescimento da economia é através do chamado livre mercado. Então, o livre mercado é basicamente o quê? É a ideia de que os mercados produtores, né, as empresas todas de um país têm que ter o mínimo de legislação possível, tem que ter o mínimo de obstáculos entre a empresa e a produção, ou seja, menos carga tributária sobre os equipamentos, menos carga tributária sobre a folha de pagamento. Então, essas duas formas, né, seriam formas de facilitar e promover o livre mercado, porque às vezes existe mercado, mas ele é todo controlado pelo Estado, ele não é tão livre assim, né, ele é pouco livre. Então, a forma é essa, quanto mais livre o mercado, melhor para o crescimento da economia. Então, ao invés do Estado planejar a economia através da produção de fábricas, né, da produção agrícola, através de estatais, né, de empresas estatais, né, porque no socialismo as empresas todas são estatais, né, nos estados socialistas as empresas todas são estatais. Nos estados nacionais desenvolvimentistas, existe uma convivência de empresas estatais com empresas particulares, existe essa convivência. Nos governos liberais, ou estados liberais, as empresas são predominantemente particulares, o Estado não se envolve na administração ou fundação de empresa nenhuma, né? Existe uma quantidade mínima, quase nenhuma, de estatais quando os governos são liberais. Por isso que quando entra um governo mais liberal, ele tende a tentar privatizar as estatais. Quando entra um governo nacional desenvolvimentista, ele tende a criar estatais. Quando você tem um governo que é de tendência socialista, ele tende a estatizar as empresas privadas, transformando em estatais, como foi o caso, por exemplo, da Venezuela. Certo, gente? Foi só apenas uma introdução para que a gente comece a falar do nosso tema. Bom, a Lucinda vai já pôr aí a apresentação, né? Pode pôr, viu, Lucinda? Se você quiser, já pode ir compartilhando aí a apresentação com todos nós. Nessa apresentação de hoje, nessa aula de hoje, nós vamos falar do
processo de início de planificação da economia brasileira, né, em que o Brasil vai se tornar, o Brasil, historicamente, um Estado com governos nacionais desenvolvimentistas, né, pouco ou quase nenhum governo liberal, e pouco ou quase nenhum governo socialista. O Brasil tem uma história de governos de meio termo, né, como é o caso dos governos nacionais desenvolvimentistas. Os governos nacionais desenvolvimentistas, apesar de a gente chamar de governo de meio termo, né, eles têm uma tendência mais para conversar com os socialistas do que com os liberais, né. Se fosse para escolher entre com quem eles gostariam de se aproximar, eles se aproximariam mais dos socialistas do que dos liberais. Bom, mas na aula passada, nós falamos sobre planificação, quando começou a planificação da economia, na década de 40, pós-guerra, né, se espalhou por toda a América Latina a prática do planejamento, e a gente viu, né, que a gente deu uma avançada boa, né, e já foi lá falar da crise do planejamento, que é uma coisa lá dos anos 90, 1990, né, ainda estamos aqui em 1940, nessa aula de hoje, fomos lá para 1990, e nós vimos lá no texto de Jorge Neiva Lavalle que ele elencou 4 motivos para o fracasso do planejamento na América Latina. Alguém poderia lembrar para mim quais foram essas 4 razões, rapidamente? Uma é os agentes envolvidos, né? Isso. Que agiam negativamente. Isso. Tem aleatoriedade das correntes de financiamento. Isso. Tem obstáculos, que são as práticas administrativas do governo. Isso, a autonomia dos ministérios, né? Sim. E a dificuldade de um planejamento a longo prazo. Exatamente, Gabriela. Eu acho que a Maria Irivana também respondeu aqui no chat, deixa eu dar uma olhadinha aqui na resposta dela. É mais ou menos isso que você respondeu também. Isso, exatamente isso. Planejamento de longo prazo, diferentes agentes envolvidos reagiram ao plano negativamente, a autonomia dos ministérios, e o outro era a aleatoriedade nas correntes de financiamento. Perfeito, exatamente. Bom, então, dito isso, nós podemos pensar da seguinte forma, né, que no caso da planificação proposta pelo Roberto Simonsen, como nós já conhecemos a história, nós temos essa vantagem em relação a ele, né, nós conhecemos a história da evolução dos planos, então nós já sabemos, assim, por dedução, que praticamente o Simonsen, com a planificação que ele vai propor da economia brasileira e com os planos que serão elaborados a partir disso, eles vão cometer todos esses 4 erros, né? Porque o Brasil também se enquadra, né, no rol dos países da América Latina que fracassaram no quesito do planejamento. Mas vamos então ver, perceber assim, a gente só vai perceber muito a questão dos 4 erros, mas quando a gente for analisar os planos em si, lá com a Patrícia Matos, né? Mas aqui nessa aula é possível já antever que esses erros serão cometidos, tá? Muito bem, pode passar aí, Cinda, por favor. Bom, tá aí a biografia do autor, né? Essa biografia dele aí tão até, né? Ele nasceu no Rio de Janeiro, transferiu-se para São Paulo, seus pronunciamentos públicos se referiam sempre a essas questões de desenvolvimento, questões sociais, e ele
como político, né, e homem público, além de cargos na Prefeitura de Santos, foi deputado na Assembleia Nacional Constituinte, deputado constituinte de 34 a 35, né, que é aquela Assembleia que vai escrever a Constituição durante o Estado Novo, né, 34 a 35. Deputado federal, senador e membro do Conselho Federal de Comércio. O Simonsen, ele foi muito mais do que isso, né? Foi um sujeito profundamente inovador na administração de suas indústrias, um líder incontestável das organizações patronais, tornou-se o símbolo do empresário esclarecido na época, foi pioneiro da construção civil em moldes assim bem modernos, teve presença marcante em setores diversos, né, como o setor de frigoríficos, cerâmicas, destacou-se também como pensador e porta-voz dos industriais no grande debate da economia brasileira. Ele tem um livro chamado História Econômica do Brasil, que é considerado um clássico, né? Ele está junto com o Caio Prado e o Celso Furtado, né, entre os autores que escreveram sobre história econômica, ele está aí junto desses dois aí, Caio Prado e Celso Furtado. Ele nasceu em Santos, né, uma cidade do estado de São Paulo. O pai dele se chamava Sidney Simonsen. O pai dele nasceu em Londres, né, e veio ao Brasil quando tinha 25 anos para ser gerente de um banco. Estudou e começou a estudar na Escola Politécnica de São Paulo. Depois foi trabalhar como engenheiro numa estrada de ferro, a Southern Brazil Highway, e assumiu a diretoria geral de obras da Prefeitura de Santos. Tornou-se engenheiro-chefe de uma comissão de melhoramentos do município. Aos 24 anos, lançou com um grupo de investidores a Companhia Construtora de Santos, né, que ele era dono, principal dono, e a empresa dele assinou contrato com o governo federal para a construção de diversos quartéis, né? Então, naquela época, a empresa dele construiu diversos quartéis para o Exército, em Mato Grosso do Sul, construiu quartel em São Paulo, Santa Catarina, construiu também no Nordeste alguns quartéis. Em 1923, comprou a Cerâmica São Caetano, fabricante de telhas, ladrilhos e tijolos refratários. Ele transformou a São Caetano na maior empresa cerâmica de sua época e na mais respeitada pela qualidade dos seus produtos. Em 1933, em São Paulo, fundou a Escola Livre de Sociologia, né, em 1933. A Escola Livre de Sociologia, ela existe ainda hoje, né, e é uma escola, é uma faculdade, né, cuja o único objetivo é a formação de sociólogos, né. Eu, quando estudei economia no Mackenzie, né, tinha um professor muito bom de sociologia que havia se formado nessa escola livre de sociologia, né, e os sociólogos que se formam nessa escola, eles se consideram, assim, muito bons, né, muito bons. Nos anos 40, período em que presidia a Fiesp, foi um dos idealizadores do SENAI, que todos vocês devem conhecer, né, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Além disso, ele construiu vários outros empreendimentos, como a Vila Belmiro, né, que é o estádio de futebol que fica em Santos, é o estádio do Santos Futebol Clube, uma rede de frigoríficos, jazidas de argila taguá, né, argila é um material principal para fazer bloco cerâmico, telha, construiu quartéis, como eu já disse, né, vários. Enfim, ele foi uma pessoa bastante importante, não só Roberto Simonsen conseguiu juntar ao mesmo tempo a figura do empresário, homem de negócios, empreendedor de sucesso, né, com o intelectual, né, escreveu um clássico, né, História Econômica do Brasil. E também foi político, sim, foi uma pessoa com uma vida bastante ativa, né, bastante movimentada, de muito trabalho.
Enfim, esse aí é o Roberto Simonsen, que eu gostaria de apresentar para vocês. Próximo, Lucinda, por favor. Bom, e o Roberto Simonsen, ele vai se envolver numa controvérsia. A controvérsia do planejamento na economia brasileira é basicamente um discurso, um debate entre ele e o Eugênio Goudin, que também é uma outra figura importantíssima para a história econômica do Brasil, né? O Eugênio Goudin é uma figura excepcional, e nós vamos ter, então, na década de 40, um debate entre ele, Roberto Simonsen, e o Eugênio Goudin, por conta de uma consulta que foi feita pelo Getúlio Vargas, que era o presidente da época. O Getúlio Vargas consultou o Conselho de Política Econômica, do qual o Goudin fazia parte, né? E os dois, o Vargas, ele faz uma consulta querendo saber, na década de 40, como promover o desenvolvimento econômico do Brasil, como aumentar a renda nacional da população. O povo ainda era bastante pobre, renda muito baixa, né? A grande massa da população tinha renda muito baixa, em comparação com a Europa e Estados Unidos. Então, ele queria saber como tirar o Brasil daquele atraso, daquela situação de atraso, de pobreza, e melhorar a renda dos brasileiros, né? E fez essa consulta ao CNPq, né, que era o Conselho de Política Econômica, só que no Conselho tinha duas pessoas que pensavam absolutamente diferentes. Um era o Roberto Simonsen, que vai defender ideias de natureza nacional e desenvolvimentista, e o outro era o Eugênio Goudin, que é um dos pais do liberalismo brasileiro. Então, vocês já podem imaginar aí como eles vão colocar as ideias, né, vão se opor de maneira bem diferente. Ok, gente, então vamos lá, pode passar, Lucinda. Então, o ambiente histórico, né, em que ocorre essa discussão é o ambiente após a crise financeira de 29, né, e que vai ser uma das causas, né, que vai desencadear a Segunda Guerra Mundial. E no Brasil o ambiente histórico era o chamado Estado Novo, né? Vocês podem ver na terceira imagem, na imagem mais abaixo, vocês podem ver aí a figura do Vargas, né? Um cartaz bem grande do Vargas, é um desfile, né? E é o chamado Estado Novo, que é aquela ideia de um Estado nacional desenvolvimentista, né? Na América Latina, após a Segunda Guerra Mundial, nós vamos ver a figura, né, o surgimento dos chamados Estados Nacionais, né? Estados Nacionais muito fortes, né? O surgimento desses Estados Nacionais. Então, com isso, né, o Getúlio faz a consulta para o Conselho, né, e a tendência óbvia do Getúlio era dar mais ouvidos ao Roberto Simonsen do que ao Eugênio Goudin, né? O Eugênio Goudin tem um relato dele, né, que ele diz que durante as reuniões, né, que ele tinha com o Vargas, o Vargas pedia que ele falasse sobre a economia e tal, e quando o Eugênio Goudin começava a falar, o Vargas olhava assim pela janela, né, com um ar de desinteresse, porque o Vargas era um político, né, Getúlio Vargas era um político, não entendia quase nada de economia, né. Para ele era muito mais interessante as coisas que o Simonsen falava, porque tinha a ver com construção de obras, com não sei o quê, do que as explicações tão ponderadas do Goudin, né. Pode passar, Lucinda. E, de modo geral, assim, a maioria dos presidentes brasileiros, né, não entende de economia, né, a maior parte deles não entende. O único que entendia um pouco mais de economia, né, que se pode dizer que entendia sim, né, entendia bastante até, era o Fernando Henrique Cardoso, né, na história econômica do Brasil, só ele, né, os demais pouco entendiam de economia.
Mas isso também não é um motivo para depreciar esses presidentes, né? Porque o presidente não precisa necessariamente entender de economia, né? Ele precisa entender de escolher bons ministros, né? Colocar bons ministros para tocar a economia, ter bom senso, né? Ser um líder, não precisa necessariamente entender de economia. Agora, o Fernando Henrique entendia bastante, né? E enfim, dos que assumiram a presidência, é o único que eu sei que entende um pouco. Bom, mas está aí, então, nós estamos falando da planificação da economia brasileira, né, e a Companhia Siderúrgica Nacional, ela fazia parte, né, desse plano de desenvolvimento da indústria nacional. Ela é uma estatal, né, construída no governo do Vargas, né, do Getúlio Vargas. Tem também a Companhia Vale do Rio Doce, que é uma mineradora, outra estatal. E na outra ponta aqui da imagem, nós temos a criação do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial. Parte desses empreendimentos, né, como a CSN e a Vale, foram financiados com recursos do Fundo Monetário Internacional, né? Dinheiro que foi facilitado pelos americanos. Os americanos facilitaram apoiaram esses empréstimos, né, e em troca o Brasil ajudou os americanos na Segunda Guerra Mundial. Pode passar, Lucina. Bom, o governo americano queria contar com o apoio brasileiro para o esforço de guerra, né, como eu disse, e por isso enviou ao Brasil a missão Cook, em 1942. O relatório da missão, feito conjuntamente com técnicos brasileiros, ressaltava a necessidade de melhoria da infraestrutura do país, de suas indústrias de base e, em geral, da industrialização. Então, basicamente, o relatório Cook, ele dizia que o Brasil tinha grande potencial para se tornar um país industrial, era um país subindustrializado, mas tinha um grande potencial, tinha muita mão de obra, pessoas capazes. A única deficiência que o Brasil tinha era em carvão mineral, né? O Brasil não tinha reservas, né, de carvão mineral, e esse carvão seria importante aqui para o desenvolvimento. Que a missão destaca a deficiência do país em energia elétrica e falta de petróleo e carvão. Isso, né? Carvão, no caso, carvão mineral, não tinha petróleo, e uma deficiência grande de energia elétrica, né? Na década de 40, aqui no Nordeste, não tinha energia elétrica, por exemplo, né? Em 1940, a energia elétrica era bem restrita, né? A espaços públicos apenas, né? E a moradores do centro, né, das cidades. A maior parte da população da zona rural, né, vivia com aquelas lamparinas, né, a gás, que elas acendiam, né, e iluminavam suas casas. Então, não tinha energia elétrica. A produção era muito baixa. E a energia elétrica é um fator fundamental para o setor industrial. Pode passar, Lucinha. Muito bem. A ideia principal era a motivação do parecer apresentado por Roberto Simons em 1944 ao CNPq, né, que era o Conselho Nacional de Política Industrial e Comercial, e a ideia era que a evolução econômica do país já permitia o fortalecimento da economia brasileira, ou seja, já permitia a sua industrialização. Para sanar as deficiências apontadas pela missão Cook, o Simons se propôs uma verdadeira mobilização nacional, obtida através de um planejamento que fosse capaz de proporcionar os meios adequados de subsistência das populações e garantir ao país uma estrutura econômica e social que fosse forte e estável, né? Até que ponto seria exercido o intervencionismo do Estado na concretização dos planos?
Essa é uma pergunta, né, que o Simonsen faz no parecer dele, né, até que ponto seria exercido o intervencionismo do Estado na concretização dos planos, né, e o ponto seria bem amplo, né, não haveria muitas limitações, o Estado procuraria intervir o máximo possível, né, e no caso, quando o Simonsen faz o plano, ele chega a conversar com alguns grupos de empresários, né, do setor industrial, e uma das consequências disso é que esse grupo de empresários do setor industrial que já havia no Brasil, né, porque o Brasil era um país que já tinha algumas indústrias, alguns setores fabris, o Brasil não era um país agrícola, né, esqueçam essa ideia, né, se vocês tiveram essa ideia de que o Brasil na década de 40 era um país agrícola, não era. O Brasil já vinha em processo de industrialização desde o século XIX, tanto o Nordeste, o Centro-Oeste, o Centro-Sul já tinha, né, essas regiões já tinham indústrias em formação, né, pequenas e médias, então não era um país sem indústrias, era um país que precisava ampliar o seu processo de industrialização. Então, quando ele conversa com o pessoal dos setores industriais existentes, uma das coisas que o pessoal pede, né, esses agentes envolvidos, né, é que houvesse uma proteção aos setores já existentes. Então, você faz uma política industrial, mas você precisa fazer uma proteção aos setores já existentes, né? O próprio Roberto Simonsen era um empresário do setor da construção civil, né, que possivelmente procuraria algum tipo de proteção para o seu setor. Então, eles não iam abrir a economia completamente, como queria o Goudin, iam fazer a proteção dos setores que já existiam, né. Qual a consequência disso? A consequência disso é que eles eles teriam que tarifar a entrada de insumos, a entrada de produtos estrangeiros teriam que ser tarifados, e os produtos iriam ficar mais caros aqui para o consumidor brasileiro, né? Então, a consequência de quando você faz esse tipo de proteção a setores, ao invés de deixar que haja livre concorrência, é que para o consumidor final ocorre uma ampliação dos preços, ou seja, nós pagamos mais caro por isso, né, do que se houvesse uma maior concorrência entre as mercadorias. Pode passar, Lucinda. Bom, enriquecimento ilusório, né? Aqui, no parecer do Roberto Simonsen, como está aí no texto, tudo que está aqui está no texto aí que eu passei para vocês, o que ele chama de enriquecimento ilusório? Ele chama de enriquecimento ilusório o seguinte: o enriquecimento de muitas repúblicas latino-americanas no período da guerra é ilusório, uma vez que foram altos preços que aqueceram o comércio exterior e não o volume dessa exportação por si só, como eles pensavam. Então, ele quer dizer o seguinte, olha, entre a Primeira, né, e a Segunda Guerra, 1914, né, a Primeira Guerra, e a Segunda Guerra termina em 1945, né, ele vai dizer o seguinte, que entre esses períodos de guerras, teve, além das próprias guerras, teve uma crise da Bolsa de Valores de Nova York, ou seja, que é apenas a expressão de uma crise econômica mais geral, né, a quebra da Bolsa. Então ele vai dizer o seguinte, como houve por conta da guerra, das duas guerras e da crise de 29, essas três crises mundiais, né, duas guerras e uma quebra da Bolsa, essas crises provocaram um aumento dos preços das mercadorias. Por quê? Você tem a mesma demanda praticamente, mas caiu a oferta. Por quê? O rapaz que podia estar na fábrica trabalhando foi para a guerra. Depois, em 1939, o rapaz e a moça podia estar na fábrica trabalhando, estavam na guerra, né? E a crise
a da Bolsa de Valores, foi uma crise que quebrou os investimentos, houve uma desvalorização em massa dos investimentos e ficaram sem capitais para investir. Então, Europa, Estados Unidos, né, Estados Unidos menos, né, mas basicamente a Europa, né, que foi o palco da guerra, houve um grande processo lá de colapso, e a Europa todinha deixou de produzir e passou a comprar, né? Então, o que acontece quando você tem a mesma demanda e caiu a oferta? Qual é a tendência natural de uma economia em que cai a demanda, aliás, mantém-se a demanda e cai a oferta de produção? Qual é a consequência? Aumento de preços, né? A consequência direta é essa, aumento de preços. Então, só para exemplificar, é um pouco a realidade que nós estamos vivendo atualmente, né? A crise da pandemia do Covid-19 provocou a necessidade das pessoas ficarem em seus domicílios, uma parte grande da população trabalhadora não foi para a fábrica, não foi para o comércio, não movimentou a economia, as pessoas foram ficando em casa, a produção caiu. Qual é a consequência natural disso? Aumento de preços. A demanda se manteve, mas a produção caiu. Então, 1 quilo de arroz ficou mais caro, a banana ficou mais cara, a laranja ficou mais cara, a carne, o aumento subiu gigantescamente, porque simplesmente caiu a produção, né? Diminuiu a concorrência, caiu a produção. Então, com isso, ocorreu esse aumento de preços, e o Simonsen vai dizer, agora estou me referindo à Primeira e Segunda Guerra Mundial, né? Vai dizer que esse enriquecimento ilusório das repúblicas latino-americanas foi ilusório, por quê? Porque não houve um aumento de produção, elas não produziram mais, elas vão obter uma receita líquida maior decorrente do aumento dos preços das mercadorias por conta do colapso europeu, mas não porque houve um aumento da produção, estão exportando mais, nada disso. A quantidade de produto exportado se manteve praticamente igual. O que houve foi uma elevação dos preços. E aí ele traz aí uns números, né? O aumento de 451% do preço dos cristais de rocha, 154% no preço da mica, óleo de oiticica, 200%, minério de ferro, 67%, minério de manganês, 20%, minério de antimônio, 73%, 213% no aumento do preço da borracha, que são produtos essenciais, né, para as indústrias, fábricas, né, são produtos essenciais para uma produção de uma série de mercadorias, né. Então é isso. Então, depois da guerra, as nações americanas teriam que enfrentar um gravíssimo problema de reajustamento dos preços, ou seja, todo aquele enriquecimento ilusório, quando terminou a guerra, aos poucos, né, os preços voltariam ao que eram, e todo aquele enriquecimento ilusório iria passar. Então, o que o Simonsen está querendo dizer é, haverá necessidade de uma produção, haverá necessidade de um processo de industrialização, para que haja, de fato, um enriquecimento real e não um enriquecimento ilusório. Ok? Pode passar, Lucida. Por favor. Renda nacional, próximo tema. Bom, vamos lá, esqueci minha água, achei que tivesse trazido. Bom, renda nacional, né? A partir da experiência observada em países como República da Argentina e Canadá, Simonsen afirma que o Brasil necessita de uma renda 4 vezes maior, mas que esse enriquecimento é impossível de ser alcançado apenas com novas exportações. Então, o que ele está querendo dizer, né? Olha a renda da gente, a renda per capita. A renda per capita, né, como vocês sabem, é o cálculo total da renda dividido pela população economicamente ativa, né? Então, olha a renda per capita, né, da Argentina e do Canadá, e veja a nossa.
Então, de acordo com as pesquisas realizadas pela Diretoria de Estatística e Previdência do Ministério, do qual o Simons se fez parte, a renda brasileira, de acordo com essa diretoria, na época, era de cerca de 40 bilhões de cruzeiros. E eles calcularam que para o brasileiro ter um padrão médio, né, bem melhor de vida, assim, próximo da Argentina, próximo do Canadá, era preciso que a renda nacional, que era de 40 bi, fosse quadruplicada, ou seja, 4 vezes 4, 16. Esses 40 bilhões de renda nacional barra ano fossem transformados em 60 bilhões barra ano. Né? Essa era a meta, então vejam só, quando eles forem fazer os primeiros planos nacionais de desenvolvimento, eles vão fazer com qual objetivo? O objetivo principal era industrializar, o objetivo principal era quadruplicar a renda, mas através do quê? Qual era o meio para fazer isso? Através da industrialização. Pode passar, Luciano. Era através da industrialização. A planificação econômica. Então, ele vai dizer agora aqui como é que vai ser essa planificação econômica, né? Isso daqui não é um plano, o Simons não fez nenhum plano, ele deu apenas um parecer, que vai ser o documento básico, o base, para todos os planos nacionais de desenvolvimento que nós vamos ter, da década de 50, assim, até 1990. São 40 anos de planos econômicos baseados no parecer do Simons. A parte nuclear de um programa que visa a elevação da renda a um nível suficiente para atender aos imperativos da nacionalidade. Naquela época eles falavam assim, né? Imperativos da nacionalidade, ele quer dizer apenas aos objetivos do Brasil. Tem que ser constituída pela industrialização. Então, o método, né, o caminho para o Brasil quadruplicar essa renda era através da industrialização. Agora, eu pergunto para vocês, né, como então a agricultura seria tratada? Se o foco era a industrialização, a gente pode supor aqui, imaginar, que essa proposta teria levado a um certo abandono da agricultura. Mas vamos ver se é isso. A planificação do fortalecimento econômico nacional deve abranger por igual o trato dos problemas industriais, agrícolas e comerciais, como os dos sociais e econômicos de ordem geral. Bom, isso daqui, que ele diz, né, que deve ser tratado os problemas, abranger por igual o trato dos problemas. Mas a questão é que como é que vai abranger por igual se ele mesmo já declarou que o foco é a industrialização? Ele diz aqui, no começo, a parte nuclear desse plano é baseada na industrialização. Se é baseada na industrialização, como é que vai abranger por igual ao setor industrial, agrícola e comercial, botando no mesmo patamar? Então, não foi, né? O foco era realmente a industrialização. A criação de moderna agricultura, de alimentação e intensificação da produção agrícola em geral. A criação de moderna agricultura era uma possibilidade, né? Você modernizar a agricultura, mas, novamente, você está no patamar da industrialização. Por exemplo, fábricas produzindo equipamentos modernos agrícolas para o campo, né? Pode, né, obviamente, ter dado uma contribuída para melhorar a produção agrícola, né? Mas a grande massa da população agricultora, né, que não tinha acesso a esses equipamentos, com certeza ficou de fora, né? Principalmente aqui na região Nordeste, onde se praticava ainda agricultura de enxada. Criação de indústrias chaves, montagem de novas escolas de engenharia, vulgarização de institutos de pesquisas tecnológicas, indústrias agrícolas, intensificação do ensino profissional. Né, que a intensificação do ensino profissional ele realiza, né, é uma ideia dele que é realizada através do SENAI, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial.
e uma imigração selecionada e abundante de técnicos e operários. Então, ele também vai incentivar a imigração de estrangeiros, né, italianos, coreanos, japoneses, né, alemães, né, que vinham para o Brasil para trabalhar na instalação desses equipamentos fabris. Pode passar, Damiana. Então, gente, vejam aí que até agora, né, ele fala de incentivo à agricultura, não sei o quê, mas no geral, no cômputo geral, o foco não era agricultura, né, o foco era industrialização. Conclusões. Diante do que foi exposto, Simonsen apresenta as seguintes conclusões. A evolução econômica do Brasil vem se processando em ritmo absolutamente lento e insuficiente para a necessidade de suas populações. A renda nacional deverá ser quadruplicada dentro do menor prazo possível, e a renda nacional está praticamente estacionada, não existindo possibilidade com a simples iniciativa de fazê-los crescer com rapidez. Essa insuficiência em vários setores da iniciativa privada tem sido reconhecida pelo governo federal, que direta ou indiretamente tem promovido a fixação de importantes atividades no país. Dadas todas essas circunstâncias, é aconselhável a planificação de uma nova estrutura econômica de forma a serem criadas, dentro de determinado período, produtividade e riqueza necessárias para alcançar uma suficiente renda nacional. Essa planificação organizada com a cooperação das classes produtoras, com a cooperação das classes produtoras, que já disseram que precisa proteger os principais setores, deverá prever a tonificação necessária a ser dispensada a todo o aparelhamento de ensino, ao sistema de pesquisa tecnológica, formação profissional, a imigração selecionada, a vulgarização do uso da energia motor e a grande incremento das atividades agrícolas, industriais e comerciais. O seu financiamento, agora vamos para aquela parte lá em que o Itiro Lida fala da aleatoriedade das correntes de financiamento. O seu financiamento será negociado dentro de novos moldes de cooperação econômica, de forma que, inicialmente, não se supercapitalizem os investimentos por despesas meramente financeiras, devendo as amortizações ser condicionadas ao aumento da produtividade resultante da reorganização econômica do país. Ora, ele está querendo fugir, quando ele faz o parecer dele, né, de uma coisa que já havia na época, que eram os juros, né, cobrados pelos bancos internacionais, que eram muito altos, né? E aí ele disse que essas amortizações, ou seja, o pagamento da dívida, deve estar condicionado ao aumento da produtividade resultante dessa reestruturação econômica. No entanto, é quase impossível que um banco aceitasse que o FMI, né, o Banco de Desenvolvimento Internacional, aceitasse emprestar dinheiro com essa condicionante de só receber se a economia brasileira crescer. Eles nunca, jamais fariam isso, né? Então, quando os planos forem de fato ser feitos, né, eles não conseguirão implementar isso daqui que o Simonsen está propondo, que é só amortizar se o dinheiro emprestado der resultado. Se não der resultado, se a economia crescer menos, paga menos. Se crescer mais, aí paga mais, né? Durante o período em que foi executada a planificação econômica, deverão ser adotadas normas de política comercial que assegurem o êxito dos cometimentos previstos. Bom, ele está mais ou menos aqui dizendo, né, que melhorar a política comercial, né, para o Brasil voltar a exportar, mas ele está dizendo outra coisa também.
normas de política comercial, ele está falando basicamente aqui em medidas de proteção, né? Aumentar a taxa sobre produtos estrangeiros, né? Então, produtos que são importados, né, pagarão uma taxa maior, que é justamente para que o Brasil possa produzir seus produtos aqui dentro e vender para o mercado interno. Nem que seja mais caro, né? Você vai vender mais caro, mas é nacional. Então, quando o comprador for lá e falar, por que essa bicicleta custa R$ 1.900? Se eu comprar uma bicicleta importada, eu consigo comprar por 1.200. Aí o cara vai responder, não, mas olha, essa é nacional e a outra não é, né? Então, vamos ajudar aqui as empresas nacionais. É como se o discurso fosse mais ou menos esse, né? Bom, gente, basicamente era isso da apresentação do Simonsen. Um ponto que eu fiquei devendo de comentar com vocês é a questão da agricultura, né? Toda essa política de planificação e industrialização, ela vai ter uma consequência direta, que é basicamente o abandono da agricultura, né? E o que vai ter outra consequência, que é encarecimento do preço dos alimentos, enfim, aumento do custo de vida, né, como se fala, né, tudo isso. Para o Nordeste, a situação é ainda pior, né, porque uma coisa é você abandonar a agricultura do Centro-Sul, né, que chove regularmente, terras roxas, férteis, né, outra coisa é você abandonar a agricultura nordestina com secas periódicas, escassez de recurso hídrico, só uma parte dos solos pedregosos que não servem para a agricultura, tá? Consequências diferentes. Bom, encerro por aqui então a apresentação, vamos aqui ver se tem algumas perguntas. Lucinda, alguém levantou a mão aí, por gentileza? Sim, professor, boa tarde. Fui eu quem levantei a mão. Ah, sim, pode falar. Desculpa aí por interromper, né? Não Não, sei, pode falar. sim, não sei se a sua forma, né? Porque o que eu entendi que você deveria botar todos os conteúdos que devia ser tratado lá em PDF no sistema, lá no SIGA, e assim que a gente pudesse, da minha parte, né? Que eu pudesse ler antes das aulas e no momento das aulas, quando o professor está falando, eu fico mais dentro do assunto e mais atualizado, né? Não sei. Dá para perceber, professor? Mas o texto da aula de hoje não estava disponível não para vocês? Não, o texto que eu recebi ontem foi da reivindicação do planejamento governamental, né? Sim. Mas é porque esse texto de hoje, esse texto da aula de hoje, ele está dentro desse livro. É porque eu cheguei numa parte que tem aquela escrita espanhola e eu nem estou compreendendo nada. Acabei de O deixar. outro texto, sim, o outro texto também, do Jorge Neiva Lavalle, também está dentro dessa coleção, dessa obra. É um livro, né, que é uma coleção. Então está lá também. E o próximo texto, que é o do Budan, também está nessa coleção, né, que está disponível na internet, e eu pedi para a monitora passar para vocês no grupo. Tá, obrigado. Tá certo? Mas está lá qualquer dúvida, pode entrar em contato aí com a monitora, tá certo? Com relação aos textos da aula, porque ela, assim que termina a aula, ela já indica isso, ela já indica quais os textos que vocês devem ler. A Lucinda, pode falar, por favor.
Tá ok, Lucinda. Muito bem. Muito bem. Então, gente, com relação a perguntas sobre o conteúdo, alguma pergunta, alguma dúvida, esclarecimento? Professor, Sim. é porque eu não me lembro se foi nessa disciplina que eu vi, se o professor falou, se foi em outra. Sobre essa conferência do Bretton Woods. Foi nessa disciplina? A conferência de Bretton Woods, eu posso ter falado, talvez tenha sido na de gestão de OP, não sei. Pronto, a minha dúvida é só como é que essa conferência impactou, né, na história do Brasil. Eu acho que ela pega ali de 44 para cá. Certo. É o acordo de Bretton Woods, né? Sim, sim. Então, o acordo de Bretton Woods, ele basicamente foi um acordo feito, né? Foi um acordo feito pelos americanos para que o dólar se tornasse o lastro financeiro das moedas pelo mundo, né? Porque antes do dólar, o lastro financeiro era o ouro. Então, todas as moedas, os dinheiros, né, tinham que ter como lastro o ouro. Então, foi essa a principal mudança que aconteceu, né? Foi essa a principal mudança que aconteceu. O que teve isso a ver com o Brasil, se não, e não impactou muito. O Brasil apenas teve que mudar, né, as suas reservas financeiras e acrescentar dólar, né, e diminuir o ouro, né? O que ao nosso ver facilitou muito, né, porque é muito difícil, o ouro estava cada vez ficando escasso, né, e manter reservas financeiras em ouro era bem mais difíceis, né? Então foi essa substituição, né, de ouro pelo dólar como lastreador de moeda. Então, nessa época não coincide com a criação do Banco Central, né? Não, o Banco Central mais ou menos coincide. Eu acho que o Banco Central é um pouquinho antes do que o acordo é depois. Muito bem, só isso, gente. Gabriela, era só isso? Sim, Mais sim, alguma é só pergunta? isso mesmo, por enquanto. Tá certo. Essa pausa é para perguntas, viu? Quem tiver pergunta e dúvida pode fazer. Daí, 4 minutinhos aí para vocês pensarem em alguma coisa. Oi, professor. Sim, pode falar. Sim, é sobre. Queria somente que o senhor falasse mais um pouco questão dessa parte aí de enriquecimento ilusório, né? É que eu estava lendo, só que tinha dificuldade de compreensão, né? E agora o senhor tocou nisto e eu consegui, né? Estar a perceber melhor, né? O que indica que vou fazer mais a leitura depois. Eu queria, né, que falasse mais um pouco sobre essa parte. Mas assim, quando vier a ler, fica mais. Tá bom. Certo.
O enriquecimento ilusório a que o Simonsen se refere é a ideia de que entre a Primeira e a Segunda Guerra, né, ocorreu um processo de enriquecimento dos países latino-americanos. Por quê? Porque os países latino-americanos não participaram em massa da Segunda Guerra, né? Teve o Brasil, que participou, né? Só o Brasil participou da primeira, foi o único que participou. Da segunda, o Brasil participou novamente, e eu acho que algum outro país na América Latina participou também, não me recordo qual, mas foi pequena a participação, né? Foi só o Brasil e mais um ou dois países aí que ajudaram os americanos na Segunda Guerra. Então, o que acontece, né? Nesse período entre guerras, o Brasil se transformou, houve uma demanda, né, no período entre guerras e também no período pós-guerra, né? No período pós-guerra, houve uma demanda de produtos, de materiais para realizar a construção da Europa. Imagine só que a Europa foi destruída, né? Foi bombardeada, então é preciso construir os prédios, as escolas, era preciso o envio de alimentos. Então, por conta disso, houve um aumento dos preços dos produtos que eram comprados pelos europeus, né? E o Brasil se beneficiou com esse aumento dos produtos. Então, enriquecimento ilusório significa que houve o aumento do PIB brasileiro, né, da taxa de exportações do PIB, decorreu do aumento dos preços dos produtos e não da quantidade de produtos exportados. Por isso que ele chama de ilusório. Nós não aumentamos nossa produção, o que houve foi um aumento dos preços, né? É como se você tivesse comprado um carro, né, por 20 mil reais, e aconteceu um problema qualquer aí no setor automobilístico, parou a produção de carros, e o seu carro agora está bastante valorizado. Então, o seu carro de 20 mil passou a custar 40 mil. Não quer dizer que você enriqueceu 40 mil, né? Quer dizer apenas que, temporariamente, você enriqueceu 40 mil, mas você não é dono de dois carros, você é dono de um carro só. É que o carro que você tem aumentou de preço, então por isso que ele chama de ilusório. Ok, Sanar? Sim, é que o senhor, quando estava a falar no começo só, e depois não conseguiu ouvir nada, estava dando corte, por isso perguntei, não sei se é com a minha rede ou os colegas também estão tendo a mesma coisa. Quando você fala, também dá uma cortada aqui, eu não escuto direito. Tá? Eu vou tentar dar uma melhoradinha aqui no meu áudio, aguarde só um instantinho. Sana, eu olhei aqui as configurações, tá, o que é o meu áudio, eu vou tentar explicar de novo, tá? Eu acho que talvez seja o seu áudio aí, que quando eu escuto você falando, picota um pouco. Mas basicamente o que eu expliquei foi que durante o processo entre a Primeira e a Segunda Guerra, houve um aumento dos preços das mercadorias e não da quantidade de produtos exportados, né? Por isso que ele diz que o enriquecimento ele é ilusório, porque não se baseia no aumento da produção, mas sim no aumento dos preços. Muito bem. Com relação ao próximo texto, no próximo texto nós vamos ver a resposta que o Eugênio Boudin vai dar ao parecer do Roberto Simonsen, né? O que é que o Boudin vai dizer, quais as discordâncias que o Boudin vai apresentar
em relação ao parecer do Roberto Simonsen. Aí nós vamos ver, vai ficar bem claro, né, as diferenças entre um liberal e um nacional desenvolvimentista. E mais interessante ainda, gente, é que, como eu me interesso muito por história econômica, né, tenho um doutorado na área, eu sei que, no passado, né, esse mesmo debate, ele aconteceu. Por exemplo, estamos aí na década de 40, né, do século XX. Mas no século XIX, também houve uma discussão entre os papelistas e os monetaristas, né, em torno dessa questão. Os papelistas seriam que hoje são os liberais e os monetaristas os nacionais desenvolvimentistas. Gente, desculpa que chegou um pessoal aqui, eu tive que abrir aqui a porta. Bom, então é isso, sabe, ao longo da história econômica do Brasil, nós vamos ter essa dicotomia, né, entre liberais e nacionais desenvolvimentistas, né. Como eu disse, no século XIX tinha os papelistas, que eram o que hoje são os nacionais desenvolvimentistas, né, e os monetaristas, que eram os liberais, né. Então, nós tivemos esses dois grupos políticos, né, que pensavam a economia de maneira diferente, né. Inclusive, o maior de todos os papelistas foi um cara que causou uma crise, né, chamada de crise do encilhamento, que os estudantes brasileiros devem saber, né, porque estudaram isso na escola. Crise do encilhamento, né, foi causada por um papelista, né, que promoveu uma expansão muito grande de papel moeda, né, e acabou causando uma crise inflacionária. Bom, gente, vocês têm mais alguma pergunta aí